Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai montar a parte do banco de dados. Vou te mostrar, na verdade, o banco de dados já criado para você poder entender de onde a gente vai tirar esses dados e mostrar na tela do nosso aplicativo. Tá? Eu sou Adriano Santos. Peço que você se inscreva no canal aqui da Tectoy, que se marque o sininho também, marque o like, né? Enfim, e deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida, elogio, reclamação e etc. Ok? Vamos lá. A aplicação, né? Eu criei aqui com um banco de dados em SQLite. Tá? Evidentemente que se a gente fosse fazer um projeto desse aqui real, não faria com um banco de dados local rodando dentro do equipamento, né? O objetivo principal aí seria, né, o foco principal seria montar uma API em alguma linguagem de programação, no próprio Delphi, enfim, e essa API conversaria com um banco de dados de filmes daquele cinema, daquela rede de cinemas, né? E aí a gente faria a leitura, né, do equipamento, fazer um request a essa API para trazer os dados para dentro do nosso equipamento, tá? Aqui apenas para a gente poder simular, né, esses filmes disponíveis aí para compra e tal. A gente vai usar um banquinho de dados em SQLite mesmo, bem simples, tá? O nome dele eu dei aqui de filmes.db. Ele vai estar disponível para vocês lá no GitHub da Tectoy, então você vai baixar esse arquivo junto aí para você poder entender, tá? Eu fiz ele de uma maneira extremamente simples, tá? Então aqui são os dados dessa única tabela, a gente só tem uma tabela chamada filmes, tá? Eu coloquei só um ID, um título, uma sinopse, a foto do filme, tá? E a avaliação dele, ok? Aqui no design, ó, só para você poder entender, eu criei aqui um título do tipo inteiro, um ID do tipo inteiro, um título varchar de 200, a sinopse varchar de 300, foto é um image, tá? Que é um blob, né? E avaliação aqui um inteiro. Então basicamente é isso, tá? Não tem nenhum grande segredo, ok? Para puxar essas informações aqui, o que eu fiz, né? Uma dica aí legal para você poder testar e tal e brincar. Eu puxei os dados desse site aqui, ó, themoviedb.org, tá? Então esse site aqui ele tem os filmes que estão em cartaz aí atualmente, tá? Então o que eu fiz basicamente foi clicar em cima do filme, ele vai trazer aqui algumas informações desse filme, então deixa só ele carregar para a gente. Você vai notar aí que ele vai trazer para mim tudo rodando por dentro de uma máquina virtual, tá? Então por isso que ele deve estar um pouquinho lento aí, tá? Então você tem aqui, ó, aquilo que eu falei na primeira aula, né? Eu coloquei informações bem simples sobre o nosso filme, tá? Mas aquela janela, ela deve estar aqui rodando ainda, ó. Clicar aqui em cima desse filme, tá? Então essa área em branco aqui, ó, você poderia normalmente, né? Aconselho, coloque mais informações. Aqui, por exemplo, ele tem, né, o título do filme, a classificação aqui, né, da idade de quem pode assistir esse filme, data de lançamento, temos aqui os gêneros, né, desse filme e a quantidade de minutos, né, horas, aqui, 3 horas e 12 minutos aqui de filme, tá? Mais algumas informações que talvez uma aplicação desse filme não seria necessário, o like aqui, por exemplo, enfim. Mas eu poderia ter algumas coisas legais, como por exemplo reproduzir trailer, né? Poderia ter isso aí num totem que fosse usado somente para visualizar o filme, né? Não necessariamente na compra, né? Para evitar filas ali, enfim. Mas tem informações sobre uma frase de impacto que geralmente tem nos filmes, né? Diretor, atores, etc. Aqui teria, por exemplo, os principais atores, tá vendo? Então você poderia colocar nessa área aqui na parte inferior aí do filme, né? Do aplicativo. Então é bem interessante a gente poder ler informações em outros locais, né? E usar isso como inspiração, tá? Aí eu fiz um print aqui mesmo da tela, fiz um print, gravei o arquivo PNG e coloquei lá no banco de dados, tá? Então esse arquivo que a gente está vendo aqui é um arquivo PNG que eu printei mesmo da tela através do desktop e coloquei lá no banco de dados, tá? Bem simples. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos fazer assim, ó, vamos criar aqui um novo data module, tá?
Vou colocar aqui como data module. Ele vai estar aqui em database. Então, o data module que a gente tem aqui para mobile é exatamente o mesmo que a gente usaria em uma aplicação desktop, tá? Sem tirar nem pôr. O conceito é exatamente o mesmo, mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui como service dados, tá? O nome dele. Vou salvar esse cara dentro aqui de uma pasta chamada services. Eu sempre recomendo vocês separando o projeto para ficar mais fácil você entender, né, depois. Então a gente coloca aqui service.dados, tá? Ok. Vou salvar aqui. Basicamente o que eu preciso é um FD Connection. Ou se você preferir usar outro componente de dados, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui o name dele como fdcon. Vou colocar aqui também um driver físico, tá, do SQLite. SQLite. Aí aqui. Vou colocar um wait cursor. Ok. Vou colocar um query, tá? Nada demais aí. É algo que você já está acostumado, tá? Vou colocar aqui, vou chamar ele de filmes, né? QRY filmes. Ok? Beleza. Vou salvar ele aqui. Vou lá no Project Options. Eu quero que ele seja criado antes do formulário principal. Embora a gente não vá fazer nada de especial nele aqui, mas é só para desencargo, né? Então, perdão. Vai para cima aqui. Ok. Programação aqui é bem simples, tá? Eu vou dar umas dicas aqui importantes. Deixa eu só pegar o service dados da nossa aplicação que a gente está usando aqui como exemplo. Vou só te mostrar uma coisa aqui importante. Ó, aqui no evento onBeforeConnect, antes de fazer a conexão, ó, Ctrl C, vou colocar aqui também. Não é necessário, tá? Primeira dica aí, não é necessário você manter o FD Connection aberto o tempo todo, tá? E também não é necessário você dar um connected true nele. Eu vejo muita gente na internet fazendo isso, né? Dá um connected true lá quando o nosso data model está abrindo, enfim. Não é necessário. O FireDAC ele é mais inteligente. Então, quando você dá um open numa query que está ligada nesse FD Connection, né? Automaticamente o connected true é acionado. Então eu não preciso fazer um connected true e depois dar um open numa tabela. Então deixa que o FireDAC se vira, tá? Então não é necessário. E também procure não deixar as conexões abertas, as tabelas abertas, que se você tiver um corrompimento de dados, você vai ter problema aí. Então mantenha tudo fechado, tá? Todas as tabelas fechadas e a conexão com o banco também fechada, tá? Aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Primeira linha é o Open Mode, tá? Quando você trabalha com Android ou iOS, você precisa definir como que você quer que esse arquivo seja aberto, tá? Se eu definir, né, se você olhar aqui, ó, dá 2 cliques, tá? Eu tenho que configurar a conexão aqui, na verdade, né? Ó, vou configurar aqui o SQLite, tá? Vou dizer que o banco de dados ele está na pasta. Vou subir alguns níveis aqui, tá? Para pegar a pasta database aqui, tá? Filmes. Aqui você vai ter o Open Mode. Se você deixar no default, que é Create UTF-8, ele vai criar esse arquivo, a estrutura do arquivo, quando a aplicação abrir a primeira vez, tá? Então ele vai criar essa estrutura. Só que ele vai criar só a estrutura do banco, ele não vai criar a estrutura das tabelas, etc. e tal. Mesma coisa que acontece com o TF16, ok? Se você der só como read only, você não vai conseguir gravar dados dentro desse cara. A gente usa sempre, tá, o read write, a menos que, Adriano, eu vou criar um sistema dentro da minha aplicação, um recurso que ele vai criar sozinho todas as tabelas,
todas as foreign keys, os índices, etc. A minha aplicação vai criar a estrutura do banco de dados. Aí você pode criar como create o TF8, tá? Mas se você vai distribuir um banco de dados já com uma estrutura pronta, você vai usar a opção read write, tá? Então na hora que você for distribuir um arquivo, então você marca ele como read write, ok? Vou dar um teste connect aqui. Ele vai conectar no banco de dados, perfeito. Ok, vou só desmarcar aqui o login prompt. Pronto, tá? Então, eu estou marcando aqui o read write, ok? E estou dizendo o seguinte, ó, se eu estiver abrindo no Windows, se eu estiver compilando para o Windows, então o diretório desse arquivo vai estar nessa pasta aqui. Se eu estiver compilando ele para Android, então vai estar nessa pasta aqui, tá? Aqui para usar o TPF, eu vou ter que marcar aqui system.io utils aqui, tá? Então eu vou precisar dessa unit aqui, ok? Ctrl Shift, Ctrl D aqui, ele vai o meu Delphi já está programado aqui, né? Configurado para ele colocar uma unit por linha, tá? Então eu dei um Ctrl D aqui, ele formatou para mim bonitinho, tá? Então se eu for aqui, ó, tá lá bonitinho. Se eu der um Ctrl F9, ele vai compilar para a gente sem erro aí, tá? Ó, link tá sem erro, tá? Então, basicamente é isso. Eu não tenho nenhuma outra função aqui no Data Module, mas eu poderia ter um Open, né, para abrir a query, um filter, né, filtrar ali as queries, enfim, então nenhum segredo, tá? Aqui também eu vou fazer uma outra coisa, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui no SQL, vou colocar aqui select asterisco from filmes order by, vou colocar aqui como título, tá? Título do filme. Botão direito aqui, eu vou colocar como fields editor. Botão direito add all films, adicionou para mim aqui. Toma cuidado que quando você dá o clique ali com a direita e manda adicionar os campos, ele abre o connection, tá? Então você tem que manter ele fechado quando você compila a aplicação, senão vai dar erro lá também no seu aplicativo, tá? Então tá aí, ó, basicamente a gente montou a estrutura do nosso banco de dados, ok? Então nas próximas aulas a gente vai começar a programar algumas coisas, instalar dependências, então a gente vai trabalhar bastante aí, ok? Muito obrigado e até a próxima.